Olá, irmãos, graça e paz. É, Estou aqui hoje, vou fazer um pouco diferente, vou dar uma pausa nos estudos sobre a esperança viva em 1 de Pedro, para lhe questionar a respeito de um assunto que tem me feito pensar nesses últimos dias, quando passamos a pandemia e lutamos aí contra a Covid-19. A primeira pergunta que eu queria fazer para os irmãos era: você está preparado para morrer? Queria que você anotasse essa pergunta, desse pausa talvez nesse vídeo e tentasse respondê-la para você mesmo. Você está preparado para morrer? Você tem medo de morrer? Se sim, por que você tem medo de morrer? Os números, de fato, nos países em que a Covid-19, o coronavírus atacou com mais força, de fato nos assustam, me assustam. E isso nos põe numa situação cara a cara com a morte. Eu confesso que nesse período de pandemia perdi algumas horas de sono refletindo em se algum amigo, se algum parente, se eu, talvez minha esposa, e de fato seriam chamados para o Senhor. O que nós sabemos é que todos nós vamos, né? E o Salmo 139, versículo 6, 16, ele diz que os olhos do Senhor me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando ainda nenhum deles havia. Ou seja, Deus, o Senhor, ele já escreveu e determinou o dia em que cada um de nós, conforme a teologia do Salmo 139, versículo 16, irá partir. Essas perguntas eu lhe fiz porque estava refletindo esses dias em Filipenses, capítulo 1. Eu queria compartilhar essa reflexão com os irmãos para tentar prepará-los para a morte, talvez, ou lhe dar alguma esperança ou razões bíblicas pelas quais você, ou eu e você, queremos e desejamos viver. Por isso eu quero convidar então você a ir para Filipenses, no capítulo 1, no versículo 19, nós vamos ler alguns versículos que se seguem, então vamos começar a partir de 19. Diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas, por vossa causa, é necessário permanecer na carne. Até aqui, vamos fazer uma breve oração. Nosso Deus, pedimos a Ti que nos ajude a entender a Tua palavra e a nos dar razões bíblicas pelas quais nós queremos passar por essa pandemia com o vírus, ou encher o nosso coração de esperança alegre e prepararmos, Senhor Deus, caso o Senhor esteja planejado levar algum de nós nesse período de pandemia mundial. Pedimos essas coisas em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, ela foi escrita num contexto muito peculiar da vida de Paulo. Ele estava preso, e algum dos temas que tem sido apontado pelos estudiosos para essa carta é o tema da alegria. O que, para o mundo, possivelmente seria uma grande incoerência. Alguém que está preso, encorajando os outros a terem alegria. Quero voltar com você lá para o versículo 12,
quando Paulo diz, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, antes de olhar aquela passagem que nós lemos, eu queria lembrar com vocês o contexto no qual a igreja foi fundada. Ela, né, Paulo, lá em Atos 16, ele chegou na casa de Lídia, e eu marquei aqui alguns versículos em marrom, para que a gente possa ver como o que Paulo passou em seu ministério. Ele fala, as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do evangelho. Então, que coisas foram essas? A primeira coisa que eu destaquei aqui foi que Paulo, enquanto ele exercia seu ministério, no exercício do seu ministério, ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Ser impedido pelo conselho da igreja é uma coisa, ser impedido pelos membros da igreja é outra, mas ser impedido pelo dono é uma coisa que de fato deve causar algum tipo de angústia. Mais na frente, então, Paulo ele foi perturbado por um espírito adivinhador, o qual adivinhava e dava lucro aos seus senhores. Então Paulo isso se repetiu por tanto tempo, que Paulo já chegou a ficar indignado com esse espírito adivinhador. Se isso não for o bastante, ele então foi agarrado e junto com Silas eles foram arrastados até a presença das autoridades na praça. Eles então rasgaram as suas vestes e mandaram açoitar Paulo com vara, sendo que a multidão inteira lá daquela cidade estava reunida contra eles. Depois de lhe darem muitos açoites, eles lançaram Paulo e Silas no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardassem com toda a segurança. Recebendo tal ordem, tem mais alguma coisa aqui? Não tem nada. Então olha só, Paulo foi então impedido pelo Espírito Santo, ele foi perturbado pelo espírito adivinhador, foi agarrado, foi preso, foi acusado e foi chicoteado. São coisas que de fato trouxeram muita dor, muita indignação e muito sofrimento. Agora, todavia, eu marquei aqui nessa cor, uma espécie de verde aqui misturado com amarelo, não sei muito bem que cor é essa. À medida que Paulo ele fala em capítulo 1, versículo 12 de Filipenses, que as coisas aconteceram contribuindo para o progresso do evangelho. Vamos ver se de fato essas coisas elas aconteceram, que aconteceram com Paulo, elas de fato contribuíram para o progresso do evangelho. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para você, se isso tivesse acontecido com você, qual seria a sua perspectiva? Qual seria a forma pela qual a qual você iria encarar uma prisão pelo evangelho, uma surra pelo evangelho, ser arrastado à praça, à frente de autoridades, ser açoitado com varas por causa do evangelho? Será que você iria blasfemar? Será que você iria se entristecer? Será que você iria perder o seu contentamento? Parece que para Paulo, em Filipenses, no capítulo 12, ele diz para os irmãos que os irmãos saibam que essas coisas elas aconteceram de fato para que o evangelho progredisse. Agora vamos ver aqui se de fato o evangelho progrediu com a medida que Paulo está passando por sofrimento. A primeira coisa, então, é que nós vemos aqui em decorrência dos sofrimentos de Paulo, é que ele tenha sido impedido de pregar o evangelho pelo Espírito Santo na Ásia. O Senhor, Deus, lhe convidou ele para anunciar o evangelho na Macedônia. Então, na Macedônia, o Senhor convidou Paulo para pregar o evangelho lá, e nós vemos isso aqui como uma espécie de bênção e, de fato, contribuindo para o progresso do evangelho. Segunda coisa, então, que a gente vê é que quando Paulo chegou em Filipos, né, a cidade que recebe o nome da igreja, se eu destacar aqui a Filipos,
nós percebemos, então, que uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de povo temente a Deus, nos escutava, e o Senhor abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia, e depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel, entrai na minha casa e aí ficai. Então, veja que, logo de cara, os sofrimentos de Paulo não são sofrimentos inúteis, de fato, os seus sofrimentos estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Vamos ver mais. Nós temos aqui também, eu coloquei isso aqui como uma espécie de bênção, né? Porque o Espírito, então, submeteu a ordem de Paulo, por causa do nome de Jesus Cristo. Isso aqui é muito importante ser destacado, que Paulo, de fato, tinha autoridade para expulsar os demônios, e de fato, com essa ação, o evangelho, ele progredia, o evangelho avançava. Então, nós temos aqui, depois de ser... olha a postura de Paulo, então, depois de ser açoitado, depois de talvez passar pelo momento mais difícil, ele e Silas, eles começaram a orar e a cantar louvores, de maneira que os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, então, sobreveio um terremoto que sacudiu, então as portas foram abertas e soltaram-se a cadeia de todos. A bênção, mais uma vez, Paulo sendo livre sobrenaturalmente, sendo liberto sobrenaturalmente. Depois, então, ele pregou para o carcereiro. O carcereiro perguntou o que deve fazer para ser salvo. Ele crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo toda a casa, e pregou também o evangelho para todos, o carcereiro e a casa dele. Então, ele depois batizou não só o carcereiro, mas também todos os seus, e como vimos, de fato, com a circunstância adversa que Paulo passou, o grande sofrimento que Paulo passou, ele, de fato, viu o evangelho avançando. Agora, vamos, de fato, olhar para esse texto de modo mais específico, para tentarmos entender como nós vamos perceber essa graça de Deus atuando. Perceba que Paulo está preso, passando por situações de extrema dificuldade, irmãos, mas mesmo assim ele não enxerga o problema pela uma perspectiva egocêntrica, uma perspectiva de si mesmo. Ele enxerga os problemas, as dificuldades pela perspectiva do reino. Como é que o reino está avançando? Eu vi na rede social um pastor colocando que tem orado para que ao final desse tempo de pandemia, ele escute bastante testemunho dizendo: eu conheci a Cristo por causa do Covid-19. Irmãos, essa deve ser a nossa oração, deve ser a nossa expectativa, e nós devemos trabalhar ativamente para que testemunhos como esses possam ser ditos, possam encher as nossas igrejas, que as pessoas possam clamar e face à morte possam perceber que há uma perspectiva muito maior de vida que é alcançada por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, vamos olhar para a passagem, e eu vou tentar fazer aqui algumas anotações com base naquilo que eu tenho estudado. Eu vou desconsiderar aqui o versículo 20, né? Então, o versículo 19, vamos começar aqui direto para o versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será, ou será Cristo, na verdade, será Cristo engrandecido em meu corpo. Essa aqui, irmãos, é a grande máxima do argumento de Paulo, que Cristo vai ser engrandecido no seu corpo. Esse aqui, então, é o grande fundamento. Agora, veja bem, ele vai falar as duas situações, então, que ele pode ser submetido pela vida, ou ele também pode ser submetido à morte. A morte aqui em azul, que fica melhor para... pela morte. Agora, por que Paulo, ou como
Paulo vai engrandecer Cristo através da sua morte. Isso parece um contrassenso. Parece que nós só podemos engrandecer a Cristo. Muitas pessoas têm pensado que só podem engrandecer a Cristo por meio da sua vida, do serviço, da pregação do Evangelho. Só que para Paulo, então, olha aqui, então aqui mais por causa de que Cristo será engrandecido no corpo dele, independente da situação, Cristo será glorificado. E isso será o suficiente para que Paulo ele tenha tudo aquilo que ele precisa, porque Cristo será engrandecido no corpo dele. Porque para ele, o viver é Cristo e o morrer seria, então, lucro. Por que o morrer dele seria lucro? Porque ele tem o desejo de partir e estar com Cristo, o que, segundo ele, é incomparavelmente melhor. Ou seja, para Paulo, então, a morte é o principal ganho, porque embora ele perca amigos, embora ele perca os prazeres da vida, embora ele perca talvez ver os filhos de seus amigos crescerem, as crianças da igreja crescerem, ele perca até mesmo as alegrias do ministério, embora ele perca todas essas coisas como uma dádiva de Deus, que de fato são as coisas aqui dessa terra, mas ele vai ganhar aquilo que ele mais deseja, que é a presença de Deus. Ou seja, para Paulo, então, não é tão somente o lucro aqui, não está tão somente em desfrutar prazeres terrenos, mas antes o prazer de Paulo e o lucro para Paulo é estar com Cristo. Então, por isso, a morte é um lucro, porque ele sabe que não vai ficar perambulando, vagando, não sabe que a sua experiência se limita a essa realidade temporal e passageira. Não, ele sabe que há uma vida após a morte, que essa vida o fará encontrar com seu Senhor e Salvador, aquele por meio de quem Paulo entregou tudo. Por isso que para ele, então, o morrer é lucro. Paulo deseja então morrer porque ele quer estar com Cristo. Agora, irmãos, é importante que se diga que Paulo ele também tem razões para as quais viver. E uma das razões que ele coloca aqui é que o viver para ele, então, é Cristo. Ou seja, não é viver para si, não para suas causas, mas viver para a causa de Cristo. Então, o que significa viver para a causa de Cristo? Está aqui, ó, no versículo 22, ele disse que uma vida de ministério frutífero é uma vida para a causa de Cristo. O que é esse ministério frutífero aqui? Ó, a vida de Paulo, então, aqui na terra, se ele quer ficar, o motivo para o qual ele vai ficar é porque ele quer trazer gozo na fé e ele quer fazer com que os irmãos dele possam progredir na fé. É por causa dos irmãos, então, que Paulo ele quer ficar aqui na terra. Ele não quer tão somente ficar aqui na terra por causa dele ou por causa de razões egocêntricas voltadas em si. Antes ele quer ficar na terra por causa do amor que ele tem para com a igreja dos Filipos, né? A igreja em Filipenses. O viver para Paulo, então, é para que a vida dele, o serviço, a luta, o trabalho dele possa trazer progresso na fé dos irmãos e possa trazer alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? E como diz o pastor John Piper, em quem tem me baseado para realizar esse estudo, diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Então, queridos, para finalizar, Paulo tinha duas razões. Eu estou argumentando aqui que Paulo tinha uma razão para ficar e Paulo tinha uma razão para morrer. A que mais impulsionava ele era a razão de morrer.
mas ele ia se contentar, ia ficar feliz em permanecer, porque para ele permanecer, ele iria servir aos irmãos, ele iria estar em uma comunidade, inserindo, trabalhando para que os irmãos pudessem progredir na fé. Lembra que ele fala que o amor que nós devemos ter um para com os outros é a principal coisa que nós devemos ter. Lembra, em 1 Coríntios capítulo 3, ele vai dizer que a maior dádiva, o maior dom é o amor, ao ponto de adiar a nossa estada com Cristo em favor dos nossos irmãos, em favor da espiritualidade dos nossos irmãos, para que a nossa vida possa servir, para que de alguma forma a fé dos irmãos possa alcançar algum tipo de progresso, algum tipo de amadurecimento. Todavia, se Paulo, em sua cadeia, fosse condenado à prisão, ele estaria em lucro, porque ele encontraria com o seu Senhor e com o seu Salvador. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações e gere em nós essa expectativa ardente de estar servindo uns aos outros, amando uns aos outros, pastoreando o coração uns dos outros e também amando a Cristo sobre todas as coisas, mas principalmente Cristo depois dos nossos irmãos. Deus abençoe a igreja. Um abraço, irmãos. Eu confesso que estou com saudade de cultuarmos, né? De quando o Ferreirinha gritava I love my God Gadosh. Então, mas em breve, irmãos, nós estaremos, é necessário. É uma forma de amor, cancelamos nossas programações, mas em breve, se assim o Senhor permitir, se Ele não voltar, nós estaremos juntos cultuando ao nosso Deus. Um cheiro no coração. E quero me colocar à disposição dos irmãos também, se precisarem de alguma coisa, se eu puder orar para vocês de forma mais específica, compartilhe comigo ou lá no grupo da igreja. Nós estamos juntos nesse período de dificuldade. Um abraço.